Shambhala aqui, chamando os meus mentores, que Deus faça da minha voz instrumento da vossa vontade. Pai e Mãe, estou a serviço das tuas obras aqui na Terra, chamando todas as forças da natureza para me auxiliarem a passar essa mensagem. E nesse vídeo nós vamos entender mais profundamente o valor da crise e, mais do que isso, como usar a dificuldade como um degrau para que você possa transformar a sua realidade. Meu nome é Beatriz Berti, eu sou mentora de desenvolvimento humano e espiritual e vamos lá que hoje a gente vai sair com algumas dicas bem práticas para que a gente possa transcender as nossas próprias limitações. Antes de tudo, vamos pensar o que é uma crise. Tem uma definição da professora Délia, da Nova Acrópole, que ela, parafraseando ela traz que a crise é simplesmente um momento em que nós estamos em movimento e que a gente tirou uma perna, então a gente está andando, é um momento em que você só está com uma perna no chão e a outra está levantada. E esse momento, ele gera um certo desequilíbrio, mas esse desequilíbrio é fruto desse movimento de estar andando. E o tempo em que a gente fica na crise é simplesmente o tempo que a gente precisa para colocar outra perna no chão. Então, essa é uma analogia que eu gosto muito porque ela já traz uma verdade fundamental, que a crise significa que nós estamos em movimento, que nós estamos caminhando. A crise, o problema, o degrau, a dificuldade é um sinal, é um ensinamento da vida. A gente precisa, antes de tudo, ter a lente muito clara de que a realidade física ela é extremamente didática. O planeta Terra é um planeta escola. Não sei se você já percebeu, mas a caminhada humana ela é cercada de provas. A gente sempre vai estar tendo que lidar com coisas que a gente não sabe como resolver. Porque essa é a charada, essa é a questão, como a Terra nos ensina a nos desenvolver. Estamos caminhando dentro de um grau de conformidade, chega uma dificuldade, seja ela de qualquer origem. Ali nós somos colocados à prova para perceber como é que a gente realmente está. E quando eu digo isso, é no seguinte sentido: a gente estuda, a gente se aprimora, mas é exatamente no momento da dificuldade que a gente vai perceber onde de fato a nossa consciência está. É no momento da prova que eu vou ter a medida de quem eu realmente sou. Porque é muito fácil você ser virtuoso, amoroso, é muito fácil você ser uma boa pessoa quando tá tudo lindo e florido. Mas e quando você tá lidando com os espinhos? Quem é você? Como é a sua conduta? Como você reage mediante aquilo que você não sabe resolver? Então, desde já a gente vai entendendo que a prova, a dificuldade, o desafio, seja lá como é que você chame, é uma oportunidade de você perceber qual é a sua graduação, onde é que está a sua consciência nesse momento. E aí você já vai vendo qual é a mentalidade que você está ancorando para lidar com a sua realidade. Se aparece uma dificuldade na sua vida e você já não sei como resolver, e você reclama, e você chora, e você perde as forças, você já pode perceber que você está numa mentalidade de vítima, achando que a prova, que tudo que acontece é maior do que você e que você não vai dar conta de transcender. Você é do tamanho do que você vê. Então, se você enxerga a dificuldade como uma oportunidade de se elevar, você já venceu. Você já venceu, porque essa é a estrutura que a Mãe Terra, Gaia, esse planeta maravilhoso que nós estamos inseridos, usa para nos ensinar. É através dos degraus, porque quando você se depara com um degrau, você vai precisar se elevar para subir, senão você vai ficar batendo a cabeça aqui. Então, o degrau, o desafio, a dificuldade é uma oportunidade para que você possa se elevar, para que você possa subir para um novo patamar da sua própria experienciação. Então, isso é uma coisa que a filosofia tem me ajudado muito, que é o caminho do discipulado. É muito diferente a mentalidade de você encarar alguma dificuldade como um problema ou como uma prova. Porque quando eu olho para uma situação como um problema, isso já traz todo um peso, isso já traz toda uma atmosfera de que é algo negativo. O problema, ele traz essa densidade e, além disso, o problema, se não encarado como uma prova, tende a se repetir. Quantas vezes na sua vida você se depara com o mesmo problema, com o mesmo circuito, com o mesmo programa rodando há muito tempo e você caindo no mesmo buraco?
Muito disso é porque a gente não encara as questões da nossa vida como provas a ser transcendida. Porque a gente não leva a sério as questões que nos acometem. A gente está dormindo para muitos aspectos. A gente não consegue perceber que a vida ela é muito didática naquilo que ela nos entrega. E que tudo aquilo que a Mãe Terra está te trazendo é algo para você aprender. Só que se a gente não encara como uma prova, a tendência é que a gente não aprenda e que essa questão volte a se repetir, e se repetir, e se repetir. Então, quando eu ancoro em mim a mentalidade de tô vivendo essa situação, isso daqui é uma prova que a vida está colocando no meu caminho para o meu desenvolvimento. Então eu vou levar a sério, eu vou perceber e eu vou deixar setado, eu vou deixar fixado na minha mente que eu tô nesse momento, matriculada nessa sala de aula, digamos assim. Então vamos colocar um exemplo mais prático para que a gente traga mais para o tangível. Imaginemos uma situação, uma pessoa que está com um problema financeiro. Existem várias formas de lidar com isso. Ela perdeu o emprego, está sem dinheiro. Uma forma vai ser realmente se vitimizar, achar que não vai dar conta de sair daquela situação, sofrer, chorar e se sentir pequena, e tudo isso faz parte também da nossa evolução. Mas quando a gente ancora a mentalidade de, tá, essa aqui é uma prova, o que é que a vida quer me ensinar com essa circunstância? O que é que eu tenho que aprender aqui? O que sobre essa situação tá certo que eu ainda não vi? E quando eu digo tá certo, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Isso é uma lei, nós precisamos entender isso e isso precisa estar muito claro dentro do seu coração. De que tudo que acontece aqui na 3D, na materialidade, são provas, são formas de você elevar e purificar ainda mais o seu espírito. Então todas as coisas que acontecem na sua vida estão a serviço da sua evolução, estão aí para te ensinar algo. O quanto que você está desperto e disposto para aprender todos os dias, para se melhorar todos os dias. Então, voltando para o nosso exemplo, eu estou passando por uma situação financeira, o que de melhor eu posso fazer? Como é que eu posso transformar a mim mesmo para poder sanar essa questão? Enxergar como uma prova a ser vencida, para que essa questão não volte a se repetir. Só que para que eu possa vencer essa prova, eu preciso estudar, eu preciso investigar, eu preciso aprofundar nas minhas questões e entender o que em mim está gerando essa situação externa, porque nós somos todos co-criadores da nossa realidade. Tudo que você vê no mundo externo é um reflexo, sim, do seu mundo interno. E aqui a gente pode abrir uma janela gigantesca, mas como não é o foco desse vídeo, eu vou me ater em dizer que a grande chave está na forma como você decide olhar. É o seu olhar que modula toda a realidade, porque são os seus pensamentos e os seus sentimentos que estão a todo momento criando essa experiência. Então, se mediante um desafio eu assumo uma postura de vitimização, de reclamação, de dificuldade, e eu vou me embotando e eu vou ficando denso, você não vai sair. Você vai só criar mais problema e você vai entrando numa circuitaria, num buraco negro. Então, mediante um desafio, se eu consigo ancorar uma postura mais confiante, se eu consigo enxergar que é uma prova a ser transcendida e vai passar, porque tudo nessa realidade tem prazo de validade. Então, seja a alegria ou a dor, tudo é pendulação, vai passar, é da natureza física da dualidade. Então, se eu consigo olhar para essa questão da minha vida e ancorar uma mentalidade de maior confiança, porque não importa quanta neblina exista, o sol ele sempre vai estar lá. Isso é algo a ser desenvolvido a partir do autoconhecimento, a partir da devoção, a partir do sadhana, que são as práticas espirituais. Quanto mais a gente se coloca nessa postura de aprendiz mediante a vida, mais a gente vai encorpando esse senso de confiança e a gente vai aprofundando as nossas raízes na terra para que a gente possa de fato enxergar a beleza da vida, mesmo quando eu estou vivendo um espinho. Mesmo quando eu estou diante de algo que eu não compreenda, se eu aprendo a confiar
na lei, se eu aprendo a confiar no Pai, nesse senso de amparo da existência, eu consigo atravessar uma prova sem me desesperar. Eu consigo atravessar qualquer que seja a situação da vida sem entrar num caos e sem sair do meu centro. É uma coisa muito fundamental que a gente compreenda, porque no planeta Terra nós vamos sempre estar vivendo isso. Essa é uma estrutura fractal. O que é uma estrutura fractal? É um modelo. Como é que a gente evolui? A partir dos degraus que são colocados no nosso caminho, porque são esses degraus que vão nos puxar para cima e nos fazer transcender as nossas próprias limitações, para que a gente canalize na realidade novas soluções, soluções criativas, alinhadas com o alto. Então, sempre que uma prova é colocada no meu caminho, é a vida me dando uma oportunidade de me elevar, de crescer, de criar em comunhão com Deus. E essa é uma perspectiva muito bonita que ajuda a gente a encarar os nossos desafios de uma outra maneira. Compreender que, independente do que você está passando, você não está sozinho. Todos os seres humanos estão a todo momento vivendo dificuldades, cada um dentro do seu grau. Mas a prova, ela é posta para todos. E nós estamos num momento do planeta Terra, em decorrência da transição planetária, na qual essas provas elas estão muito acentuadas, porque a gente não tem mais tempo, a gente precisa se libertar das nossas próprias limitações, a gente precisa acessar e descobrir o nosso poder criador, o nosso poder manifestador. Então a gente está aqui nesse momento a serviço de despertar a nossa consciência para a nossa verdadeira essência. Então é chegada a hora da gente assumir um grau maior de responsabilidade com a nossa vida. Durante uma prova, eu entro numa vitimização e eu não assumo a responsabilização por aquela questão, como é que você vai transcender e acessar o seu poder? Porque o poder, ele vem junto com a responsabilidade, os dois andam juntos, na mesma proporção em que você acessa o seu poder, a sua soberania, a sua maestria espiritual, precisa arcar também com a sua responsabilidade. Então, quanto maior a nossa autonomia, a nossa soberania, maior vai ser a nossa responsabilidade também. E antes de tentar entender por que isso está acontecendo de novo na minha vida, a pergunta a se fazer é: como eu saio daqui? Como eu mudo? O que em mim eu posso transformar para não gerar de novo essa situação? O que em mim eu posso transformar na minha vida agora para poder passar com um pouquinho mais de paz, com um pouco mais de harmonia por essa dor que eu estou vivendo? A gente acaba perdendo muito tempo nessas divagações mentais de tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Só que nós somos seres multidimensionais e a causa das reações que estamos vivendo na nossa vida agora, elas são diversas. Claro que vale você se introspectar, você investigar, mas a mente, ela tem uma tendência de achar justificativa para a má conduta. Então, enquanto você ficar justificando aquilo que não está dando certo na sua vida, é pouco provável que você consiga transcender, é pouco provável que você consiga sair daí. Então, é válido investigar, mas antes montar um plano prático de como é que eu vou sair daqui, o que eu posso mudar na minha realidade agora, nesse momento. O que eu posso mudar na minha mente é sutil. Às vezes, para a gente conseguir sair de uma situação de crise, é uma chave interna que a gente precisa mudar. É uma forma de pensar, é parar de alimentar formas de pensamento que estão colocando a sua vida para baixo. É simplesmente conseguir ancorar a sua consciência em coisas mais elevadas. É resgatar a sua fé, a sua confiança. A vida ela vai desmoronando coisas ao nosso redor para que a gente possa perceber, para que a gente possa acordar para algum aspecto que nós estávamos dormindo. Então, por isso que eu digo, às vezes, para a gente sair de uma situação confusa que estamos vivendo, é simplesmente mudar um padrão de mentalidade. E as coisas já começam a se transformar na nossa realidade. Digo isso porque eu experienciei isso profundamente, profundamente.
Eu tinha um padrão que eu não percebia, porque enquanto nós estamos identificados, a gente não percebe, a gente só vai seguindo o programa automático. Eu tinha um padrão muito forte de negatividade, na qual eu não conseguia projetar um futuro bom. Eu estava sempre projetando alguma coisa com uma densidade como se não fosse dar certo e isso estava minando completamente a minha confiança, o meu entusiasmo. Isso estava fazendo com que eu não conseguisse sonhar. Então, ela veio e tirou e fez com que várias coisas ao meu redor começassem a desmoronar para que eu pudesse olhar para esse padrão e transformar. E a partir daí, aprender a sonhar em consonância com o meu tamanho como filha do Criador que sou. Vou dar algumas dicas práticas de coisas que eu fiz e aplico na minha vida para poder transcender um momento de dor. A primeira coisa é a gente parar de se envenenar. Para de se envenenar mentalmente. Para de nutrir pensamentos autodestrutivos, pensamentos negativos. Para de ser rude, grosso com você mesmo. A gente tem uma tendência de pouca fraternidade com a gente, pouca amorosidade com a gente. Essa é a primeira mudança. Ser amistoso consigo mesmo, antes de tudo dentro da sua mente. Enquanto você cultivar pensamentos de dureza consigo mesmo, é pouco provável que você saia dessa situação. Então, se acolha, seja o seu melhor amigo, perceba como está a sua mente e faça um processo de assistir, observar e transformar esses pensamentos, essas formas de pensamento que estão contra você e comece a modular elas para que os seus pensamentos sejam mais favoráveis. Então, quando você pensar, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz, observe esses pensamentos e não permita que eles gerem sentimentos que vão te baixar a vibração. Não permita. Quando esses pensamentos vier, cancela. Eu dou conta. E aí você começa a mantralizar exatamente o oposto. Você se perceber mediante uma situação e você pensar, não dou conta disso, na hora você cancela e você pensa, eu já venci. Eu dou conta de fazer o que eu quiser, porque eu sou abundante. E aí você começa a criar mantras que fazem com que você vá substituindo essas formas de pensamento negativa para que você possa alquimizar a sua vida, alquimizar a sua mente. Segunda dica muito importante é a gente sair da trincheira e ir para o camarote. Enquanto eu estou na trincheira, ou seja, enquanto eu estou no olho do furacão, identificada com todas as partes com esse problema, enquanto eu estou aqui, eu não consigo transcender. Então, sai da trincheira e vai para o camarote. Ou uma outra analogia, se você está dentro de um labirinto, você está tentando sair dele e você está toda hora batendo em uma parede, em outra parede, se perdendo, você tem que parar de se guiar pela horizontalidade e você tem que se guiar pelas estrelas, você tem que se guiar a partir do alto, então você tem que elevar a sua consciência para que você possa olhar de cima o labirinto e encontrar a saída. Enquanto você está olhando para a parede, só desidentificar do seu personagem humano, meditar sobre as questões, elevar a sua frequência, elevar a sua consciência para poder enxergar novas soluções. Só que para isso a gente precisa olhar do alto, olhar de águia. A terceira coisa que ajuda a gente a lidar com uma questão de dor é a confiança. É claro que a confiança ela é algo a ser construído, é um trabalho, né? Não existe tenho ou não tenho confiança, são degraus de confiança. Mas a gente precisa saber que é uma verdade absoluta da natureza, independente do quanto chova, independente do quanto esteja nublado, o sol ele sempre vai nascer, o sol ele sempre esteve lá e ele sempre vai estar lá. Então, independente do problema que você esteja passando, esse momento vai passar também. E um momento de alegria vai vir, porque essa é a lei da natureza, esse é o ritmo da natureza. Então, confiar nisso nos ajuda a atravessar os momentos mais dolorosos da nossa vida. E, por fim, eu quero falar sobre a rigidez mental. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A nossa tendência é fazer as coisas como a gente sempre fez. Porque esse é o caminho neuronal que está desenhado já. Essa mente, ela tem caminhos definidos. À medida que a gente vive e vai reagindo a situações naquela direção. Então, se eu sempre tenho a mesma reação,
Aquela sinapse já está formada naquela direção, naquele caminho. Se eu sempre reajo da mesma maneira, é condicionada a sua existência que você vai fazer desse jeito, quase que no piloto automático, sem perceber. Então a crise é uma oportunidade para que a gente possa criar outros caminhos dentro da nossa mente. A crise é uma oportunidade para que a gente possa criar novas sinapses, expandir a nossa consciência. Só que para isso a gente vai ter que abrir, é quase como se fosse uma mata fechada. Existe um caminho já traçado e não quer dizer que esse é o melhor caminho, mas é o caminho que toda a sua ancestralidade, é o caminho que você sempre seguiu, que está feito. Então, mediante o problema, você automaticamente vai por aqui. Só que o caminho da sua evolução, da sua ascensão, vai ser por outra direção. E é isso que a crise está querendo te mostrar. Só que esse caminho aqui, ele está fechado, é uma mata fechada, você vai ter que abrir com um facão. E para fazer essa abertura dia após dia, nutrir essa direção nova. A tendência no automatismo vai ser ir por aqui. Só que a vida está pedindo que você vá por aqui. E isso requer que a gente esteja concentrado, que a gente esteja lúcido, que estamos mediante uma prova e que estamos fazendo a construção de uma versão melhor de nós mesmos acima de tudo. Então esse é o grande valor da crise, é a oportunidade de uma construção de uma nova versão de você. Uma versão mais alinhada, uma versão mais sofisticada. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar 2 exercícios aqui para você fazer. O primeiro deles é, diante uma dor, tente não tomar um analgésico. E aí eu tô falando de todos os aspectos de dor física, emocional, mental. E o não tomar analgésico é não fugir, não se anestesiar. Sinta a dor e perceba o que ela quer te ensinar. Quanto mais a gente foge da dor, dos problemas, a gente está se iludindo porque a gente não resolve. E aí entra naquela questão que eu falei no começo do vídeo. Se você fica se analgesiando, essa questão ela vai ser recorrente na sua vida e vai continuar. Até o momento em que você assumir a postura de, tá, eu vou resolver aqui essa prova, eu vou sentir, eu vou entender e eu vou transcender. É uma postura interna, é um firmamento interno. Então se permita sentir a dor. Ela está aí a serviço de te ensinar alguma coisa. Quanto mais você fugir, mais tempo você fica nessa prova. Mais tempo você vai ficar nessa mesma vibração. Até você aprender a solucionar, a transcender. E para isso é preciso sentir, porque o sentir é a nossa forma de digerir as emoções. Não é reprimir, eu preciso sempre sentir as minhas emoções. Essa é a forma que eu consigo soltar, encaminhar. O segundo exercício é fazer uma dieta da vitimização. Essa é a chave maior desse vídeo e é o que realmente transformou a minha realidade. Quando eu decidi não me dar mais autorização de reclamar. Eu não me dou mais autorização de reclamar para nada, para ninguém, eu não reclamo mais. Da minha boca só vai sair solução. Não vai sair lamentação e reclamação, porque eu entendi que à medida que eu estou verbalizando, eu já estou criando. É o verbo, é o poder do verbo. A gente não tem noção do quão poderoso é isso. Então, toda vez que eu me vitimizo, toda vez que eu reclamo, toda vez... Chega, nada disso. Então, faça uma dieta da reclamação e perceba quão vítima você tem sido das questões que estão acontecendo na sua vida. E quando você decide parar de pensar e parar de falar de forma negativa sobre a realidade, rapidamente a sua mentalidade começa a mudar. Então faça esse exercício, uma dieta profunda da vitimização. E por fim, espero que esse vídeo tenha contribuído com a sua encarnação a enxergar as provas numa nova direção, para que você possa sair, se libertar, porque nós merecemos caminhar em direção a algo que traga mais paz para o nosso coração. É isso. Gratidão!